é muito importante, tá? Eu gosto muito de falar desses assuntos porque eu acho que a direita brasileira, ela precisa crescer, né? Boa parte dos temas, das discussões se dão em cima de gritas ou palavras de ordem. E existe, inclusive, da direita bolsonarista, uma espécie de um libertarianismo conveniente. Ele surge quando um bolsonarista precisa ser livre para fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, se um bolsonarista quer defender atrocidades na pandemia, eles se tornam libertários, né? Esse libertarianismo desaparece quando eles precisam dar um golpe de Estado e concentrar o poder ao redor deles. Aí muda, né? Já vira uma outra lógica. Mas já eles vêm com alguma outra coisa, né? Aí eles se tornam ultralibertários de novo. Então existe um libertarianismo de conveniência. Então já vai surgir os libertários defensores do tigrinho. Já a gente pode ver, sei lá, a Virgínia virando libertária, falando, porra, a liberdade da pessoa em se distrair, brincar e de ganhar um dinheirinho com apostas, né? Já você vai ver, sempre surgem os liberais da conveniência. Eu volto a colocar, você precisa de uma ordem para você ter um exercício comum de liberdade, tá? Eu nem considero que a gente deva colocar a liberdade como fim, mas a ordem importa muito, tá? E nações, elas se estabelecem, as instituições são criadas inclusive através dos mitos e da ordem que elas se estabelece. A ordem é uma forma de organizar o mundo. Os antigos, para eles, cara, o mundo precisava de símbolos físicos de ordem, tá? Eu volto a colocar, tem um autor romeno, tá? O Mircea, acho que fala Mircea, mas fala, não é, eu vou falar aqui em português, Mircea Eliade, escreve muito sobre isso, tá? O tempo mitológico, o espaço mitológico, tá? São referências que você tem em que certos espaços geram ordem, e o mundo desconhecido é como se fosse o mundo da natureza, ou seja, ter ordem te estabelece direitos, garantias, costumes, liberdade. Tá? Então a gente tem que ter uma ordem que não é uma ordem doentia. A ordem brasileira é uma ordem doentia. E eu entendo quem vai embora do Brasil. Quem vai embora do Brasil e vai para um outro país, você vai ver uma ordem superior. A ordem, ela é tão central que mesmo países que são democráticos como o nosso, eles possuem, né, por mais que tenha uma constituição que supostamente lhe garante várias liberdades, ele te garante liberdades que são, volto a colocar aqui para vocês, nominais. Você tem uma democracia em que sentido a democracia brasileira é mais democrática que a chinesa? Olha o ponto que eu vou colocar aqui. Lá é um regime de partido único, certo? Posto isso, nós temos tantos partidos, eles são todos iguais entre si, é quase um jogo de cartas marcadas e boa parte da população vende o voto. Ou os estímulos que ela tem, assim, o Estado me deu um dinheiro para eu sobreviver. Tá, mas você tem um pouquinho mais, uma capacidade um pouco maior de, vamos dizer, de alterar o seu destino aí na administração pública do que um chinês. Agora, um chinês anda na rua numa boa, a gente não. Um chinês anda na rua numa boa, a gente não. Então, quantas liberdades, né, inclusive econômicas aqui, nós realmente temos a mais do que um chinês que vive num regime que é opressivo, né? Vocês percebem que boa parte daquilo que a gente chama de liberdade na nossa Constituição é nominal, tá no papel. De direitos nominais tem um monte, né? A gente tem direito à habitação, direito à educação, a gente tem direito a um monte de coisa. E gozado que quase tudo que tá plasmado na Constituição no formato de direito não acontece de maneira concreta. Nós temos direito à saúde. Nós somos um país em que a saúde vai bem? Nós temos direito à educação, né? Nós temos educação pública de cabo a rabo. Nós somos educados, né? Nossos direitos, nossas liberdades são nominais. E por serem nominais, né, elas são arrotadas por aí como coisas grandiosas, mas elas não se dão na realidade. Volto a colocar, né, o desafio vai em Xangai, sei lá, e atravessa a cidade segurando seu celular. Pegue 2 iPhones e ande assim, ó, em Xangai. Faça o mesmo, cruze São Paulo, de uma ponta da Zona Leste, passando pelo centro e chegando na Zona Sul. Eu duvido que você vai conseguir fazer isso. Duvido. Você passou já no centro de São Paulo, já vão levar o celular. Na verdade, você foi numa vida, alguém viu você otário, segundo os dois, é vapo. Tá? Então são direitos nominais, são liberdades nominais, mas tudo isso muito garantido numa Constituição e um arranjo político que em si é opressivo. É importante falar isso, tá? Pra gente quebrar certas ilusões que tem na nossa cabeça. Aí a gente fica discutindo se é liberdade ou não proibir o jogo do tigrinho, que é um golpe. É um golpe. Imagina, uma empresa vai, se instala num paraíso fiscal lá em Malta, que é o Fortune Tiger. Eu não sei de onde é o Fortune Tiger. Pelo design, é uma coisa meio chinesa, parece ser, né? Tigre da fortuna, tigre da sorte e tal. Tigre é um animal muito ligado àquele universo, né? Tigre da sorte, é um design todo feito para pegar pessoas no terceiro mundo, ele chega aqui, aí de repente, como consiste o jogo?
eles não correm risco nenhum. Na soma geral, obviamente que eles têm lucro, eles estão extraindo dinheiro da pessoa que está apostando. A pessoa que está apostando, ela acha que em algum momento a sorte vai sorrir, que o tigrinho vai lhe dar a carta certa. E como ele faz um jogo, né, na programação, ele te dá aqui um pouquinho, aí você ganha um pouco, aí pum, toma um tombo, não, agora vai recomeçar, e pum, toma um tombo. Você acha que você tem controle do processo quando não tem, né? Você pega esse dinheiro, não há nessa relação absolutamente nada produtivo. Estou sendo muito utilitário aqui. Essa pessoa não aumentou o conhecimento dela, não aumentou a capacidade dela. Ela está usando a quantidade de tempo que ela tem disponível ao longo do dia para algo absolutamente inútil. Ela está gastando o dinheiro dela. Quando ela é beneficiária de auxílios e coisas, como grande parte da população brasileira, ela está fazendo isso, tá? Então, aí esse dinheiro, ele é drenado. Pense o seguinte, é um tubo. Essa empresa instalou um tubo que, né, às vezes a gente precisa fazer uma representação bem física. Tem um tubo que sai direto do Brasil, né? Tá lá assim, né? Não vamos botar vamos escolher uma praia, vai, tá lá no Arpoador, lá no Rio de Janeiro, um tubão. Aí você tá vendo um monte de moeda e notas de real entrando. E esse tubão cruza o Oceano Atlântico, sobe, entra lá no Mar Mediterrâneo, passa por Gibraltar, né? Vai ali no meio, perto da bota, chega na Ilha de Malta e esse tubo joga num cofre de uns caras. É isso só. É apenas isso. Não tem nada além disso. E aí, isso, não, mas veja só. Porra! Isso é uma estupidez. Isso vale a pena pra alguém, tirando influenciadores picaretas, que criam e divulgam uma cultura de picaretagem, né? Essa gente, essa escumalha, essa escória que tá aí, né? Todos o cara harmonizado, as mulheres com aquela cara de vocês sabem o quê, né? Esses aí ganham uma comissão e a galera lá em Malta leva a grana. Que legal, poxa, né? Não, mas a liberdade, eu quero... Desculpa, essa liberdade eu não quero ter. Não quero ter uma liberdade em que um ente estrangeiro vem aqui e fique explorando da maneira mais escrota possível e leva a grana embora. E aí você vai falar, mas sei lá, vai ver alguém. Os Estados Unidos nos exploram. Tudo bem, mas assim, os Estados Unidos, se quiserem nos explorar, às vezes vai vir um momento uma relação de força bem complicada, né? Nessa relação de exploração, às vezes é uma exploração, né, bem concreta. Essa aqui não. A gente pode só proibir que isso aconteça. É um tipo de negócio multibilionário. É um tipo de negócio multibilionário. O Brasil já é o terceiro do mundo e subindo.